Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, depois de uma grande classificação ontem por 3-1 frente ao CSA em São Januário, o Vasco agora vai voltar todas as suas atenções ao Campeonato Brasileiro. Vamos falar dos próximos jogos, vamos falar também da coletiva do Diniz ontem, falando sobre jogadores aí do time do Vasco, falou sobre o Hugo Moura, Verratti e também o Benjamin Garré, que foi uma grata surpresa. Também vamos falar aqui da situação de reforço. O Vasco está encaminhando a contratação de um zagueiro titular. Informações trazidas aí em primeira mão pelo jornalista Lucas Pedrosa. A gente vai falar sobre isso no nosso vídeo. Também vamos falar aqui da saída do Ryan. O time da Arábia Saudita está interessado no jogador. Muita coisa agora para vocês, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, ontem o Vasco venceu o CSA por 3-1 aí em São Januário. Um banho no primeiro tempo, né, cara? O Vasco jogou muita bola, fez 3-0 ali no primeiro tempo, amassando o CSA. O torcedor esperava uma grande goleada, porém o Vasco baixou muito no segundo tempo, acabou sofrendo um gol, num vacilo ali do Nuno Moreira, e ficou por isso mesmo, né? Jogamos um ótimo futebol no primeiro tempo e no segundo tempo nem tanto assim. O Diniz, após o jogo, concedeu entrevista coletiva e disse que o baixo rendimento do Vasco no segundo tempo se deu muito pelo relaxamento na partida após abrir 3-0, né? Onde o Vasco já se viu classificado às quartas de finais ali da Copa do Brasil. Os jogadores claramente tiraram o pé, né? Ficou nítido isso no segundo tempo. Só que o CSA partiu para cima do Vasco. Se fosse um time mais qualificado, teria atrapalhado muito os planos do Vasco. O segundo tempo poderia ter sido muito perigoso se tivesse sido como, por exemplo, um Atlético Paranaense. Se fosse contra esse time, o Vasco talvez hoje estaria eliminado, né? Pelo vacilo que deu no segundo tempo. A gente não pode cometer esse tipo de erro mais, nenhum campeonato, nem contra adversários frágeis. O Vasco tem sempre que matar o jogo, não dar brecha nenhuma para o adversário, que isso fique de lição para os próximos jogos, principalmente o próximo jogo que será no Brasileirão, contra o Atlético Mineiro, em São Januário, no próximo domingo. A gente vai falar desse assunto já do Campeonato Brasileiro, mas o Diniz, após o jogo, falou a respeito aí do Hugo Moura, que vai continuar utilizando o jogador como zagueiro. A tendência é que ele se mantenha como titular ao lado do Lucas Freitas na zaga, já nesse jogo contra o Galo, que vai ser aí no próximo domingo. A expectativa é que o João Vitor fique no banco de reservas depois dos péssimos jogos que ele fez, e principalmente o Maurício Lemes, que sequer foi titular ontem. O Lucas Freitas ainda segue respaldado pela diretoria do Vasco e também pelo próprio Fernando Diniz. A tendência é que ele continue jogando como titular, já que o Hugo Moura teria se saído melhor jogando pelo lado direito do que do lado esquerdo da zaga. Vamos ver o que vai acontecer aí, como que vai ficar a formatação do sistema defensivo do Vasco para esse jogo contra o Galo, um jogo muito complicado. O Atlético Mineiro chega aí cheio de moral após eliminar a mulambada e está numa fase melhor do que viveu dias atrás, onde estava devendo aí 4 meses de salários aos seus jogadores. Com certeza é um outro cenário, mas o Vasco joga em casa, joga em São Januário. Tá na hora de reverter. Se perder esse jogo, meu amigo, a situação vai ficar complicadíssima no Brasileiro. O Vasco já está a 3 pontos aí do primeiro time fora da zona. Tá complicado. Precisa vencer de qualquer maneira e ainda tem que secar os adversários. Além dessa situação da zaga, o Fernando Diniz falou a respeito do Verratti, que é um jogador que está sendo muito criticado pelos torcedores. Mas o Fernando Diniz elogiou mais uma vez o jogador, blindou o atleta para que ele não seja exposto totalmente da maneira que ele vem sendo aí, né? Porque ele está muito mal nos jogos, cara. Fez um golzinho contra o Mirassol, mas ainda é muito pouco pelo que o torcedor espera do Verratti. Tecnicamente, ele está muito abaixo. Acho que ele nunca esteve tão mal tecnicamente como ele está agora vestindo a camisa do Vasco. E esperamos que ele dê a volta por cima. Até falei já vários vídeos aqui no canal que, na minha opinião, é a hora de dar uma poupada no Verratti, cara. Não é o momento de ficar massacrando o jogador, utilizando ele todo o jogo ali, porque ele não está conseguindo ter rendimento. Isso é nítido. É fácil. O jogador vem matando as jogadas de contra-ataque do Vasco, vem matando jogadas de ataque do Vasco. Muitas vezes ele tenta enfeitar uma jogada ali. Até ontem no pós-jogo eu falei que ele tentou várias vezes dar de calcanhar no jogo e não conseguiu acertar. Falta técnica ao jogador e ainda está numa péssima fase. Com certeza eu acho que seria interessantíssimo dar uma poupada no atleta, tentar ali colocar o Ryan como um falso 9. Lógico, a gente espera que o Vasco contrate um centroavante reserva, mas hoje não temos esse jogador no elenco e vai ter que se virar ali o Diniz, na minha opinião, para dar uma poupada no Verratti, colocar o Ryan talvez como falso 9 ou o David, né? O Ryan vem jogando bem pelo lado direito, para não deslocar o Ryan. Coloca o David ali como falso 9, é um jogador forte, pode, quem sabe, ajudar o ataque do Vasco, além de ganhar um pouco mais de mobilidade, né? E dando uma poupada, uma segurada no Verratti,
para que ele não fique queimado com o torcedor vascaíno a ponto de chegar a fazer igual que fez com o João Vitor, né? Vaiar o jogador durante os jogos. A gente não quer ver o Pirata passando por isso, mas a fase dele é muito abaixo. É um jogador importante. Foi importante, é importante, mas está numa péssima fase. Eu acho que está na hora de dar aquele equilibrado ali do jogador, porque nenhum jogador do time titular do Vasco é insubstituível, menos o Léo Jardim. Acho que todos do elenco do Vasco podem correr risco, sim, de perder titularidade. O Verratti, na minha opinião, não é esse jogador totalmente incontestável a ponto de ser insubstituível. Acho que pode, sim, dar uma poupada no jogador. Comenta aí se você acha interessante o Fernando Diniz dar uma poupada, barrar o Verratti aí por um ou dois jogos, deixar ele no banco de reservas, tentar uma formatação diferente aí no time titular. E além disso, ele também falou sobre o Benjamin Garré, que fez, sem dúvida nenhuma, o melhor jogo dele com a camisa do Vasco desde que chegou, né? Ainda é muito pouco, né? Pelo que o Vasco pagou a ele, mas ele já tá dando mostras que pode ser capaz de dar uma volta por cima aí no Vasco, porque é um jogador que chegou com uma grande expectativa pelo investimento que o Vasco fez depois de meses de negociações e até certo ponto anos, né? Porque o Vasco no ano passado tentou contratar esse jogador e somente nesse ano conseguiu concretizar a vinda desse atleta e ele não jogou nada no primeiro momento. Depois de muito tempo, fez ontem, no início de agosto, o seu melhor jogo com a camisa do Vasco. Ainda é muito pouco, mas a gente tem uma mínima esperança de que pode alguma coisa acontecer com esse atleta, um jogador que tinha sido muito criticado, vem sendo muito criticado, né? Eu critico muito também aqui esse atleta aqui no canal, porque realmente não vinha jogando nada, era um bagre completo. Vamos ver se esse jogador vai dar a volta por cima e jogar bola, porque ele foi contratado para isso. Foi um grande investimento do Vasco nesse atleta e esperamos que o Diniz dê mais minutos também para ele mostrar talvez algum tipo de qualidade aí para ajudar o Vasco. Ele entrou ontem no meio-campo no lugar do Coutinho, flutuou bem ali pelo meio, né? Teve finalizações, teve um lance que ele tomou a pior decisão possível, que na hora era para ele dar o passe, ele chutou no gol e acabou perdendo um gol livre, né, cara? Foi um lance ali que era para matar o jogo, fazer o 4-1 e o Vasco comemorar uma goleada sobre o CSA, mas ele perdeu aquele gol. Mas no restante do jogo ele teve uma boa movimentação, chamou o jogo, tentou tabelar, fez alguns dribles interessantes. É um jogador que pode, quem sabe, ser capacitado pelo Fernando Diniz, potencializado e, quem sabe, ajudar o Vasco aí futuramente. Comenta aí o que você acha desses pontos traçados pelo Diniz. Falou aí sobre o Hugo Moura, que pode continuar jogando como zagueiro, o Verratti blindado por ele. Ele disse que o Verratti é um jogador muito importante e que ele não atrapalha o time, pelo contrário, ajuda o Vasco. E quanto ao Benjamin Garré, eu concordo, é um jogador que teve um desempenho favorável no jogo de ontem e, quem sabe, esperamos um crescimento desse atleta. Bom, pessoal, agora o Vasco vai ter pela frente aí jogos importantes pelo Brasileirão. 3 jogos aí importantíssimos na sequência. Atlético Mineiro vai ser aí no próximo domingo em casa, jogando em São Januário. Depois vamos enfrentar o Santos fora de casa. Confronto diretíssimo. Esse jogo será no Morumbi. Dará no dia 17 de agosto. Será no domingo, às 4 horas da tarde também. Um jogo aí importantíssimo. O Vasco já venceu o São Paulo no Morumbi, né? O São Paulo é mais time que o Santos. Vamos ver se o Vasco consegue vencer o Santos também jogando lá nesse estádio. E depois vamos ter aí Juventude fora de casa. Um jogo complicadíssimo também. Mas o Vasco, na minha opinião, tem condições de vencer o Juventude. O Juventude está afundado na zona do rebaixamento. Eu acho que é um dos times condenados a caírem de divisão juntamente com o Sport. E esperamos que o Vasco consiga vencer o Juventude. É um jogo atrasado. Será no dia 20, na quarta-feira, às 7 horas da noite. Comenta aí quantos pontos você acha que o Vasco faz nesses 3 próximos jogos no Brasileirão. Atlético Mineiro em casa, Santos e Juventude fora. Bom, pessoal, tivemos novidades envolvendo o Ryan. A primeira novidade é que o jogador não será liberado para a disputa do Mundial Sub-20 aí, e o Vasco já está buscando um entendimento com a CBF. O jogador seria convocado sim pela seleção, porém o Vasco deseja utilizá-lo no Campeonato Brasileiro, e por não ser uma data FIFA, o Vasco não tem obrigação em ceder o jogador. É muito importante essa não liberação do Ryan. O jogador vem se mostrando um atleta mais importante do Vasco nessa temporada e esperamos que ele continue jogando muito bem nesse ano, que seja um jogador importante até o fim dessa temporada e que ajude o Vasco a se livrar do rebaixamento. E devido a essa ótima fase do atleta, o jogador vem sendo cobiçado por vários clubes. Dias atrás a gente já falou aqui do interesse do Mônaco e do PSG, e agora o Al Ahly da Arábia Saudita está monitorando a situação do atleta e quem sabe pode fazer uma proposta para contratar o atacante de 19 anos. O clube saudita avalia formalizar uma oferta nos próximos dias pelo jogador, segundo as informações do BTB Sport. Vale ressaltar que o técnico do clube árabe já pediu a contratação do Ryan e o Al Ahly está monitorando a situação. A gente sabe que é um jogador
que é muito promissor. É um jogador que o Vasco não pode liberar qualquer grana. O Vasco tem que vender ele pelo preço que ele vale. É um jogador muito valioso. Eu vejo muita gente elogiando esses mulambos aí que tá surgindo lá no Flamengo, cara. Nenhum deles, na minha opinião, chega aos pés do Ryan. O Ryan já é mais que uma realidade. É um jogador que está decidindo jogos, diferentemente de outros jogadores aí promissores no Brasil. Na minha opinião, é um jogador que já decide para o Vasco. Ele está jogando um time fraquíssimo, um time que está lutando contra o rebaixamento e mesmo assim vem se destacando. Tem todo o crédito possível. Vejo pouco a mídia elogiar esse jogador. Esse jogador é um jogador que evoluiu demais. Um jogador que pode ser muito completo. Ele é alto, forte, tem um bom arranque, tem um bom chute, tem velocidade e é um jogador que pode atuar ali em todas as funções no ataque. Com certeza é um jogador que não se acha por aí. Se ele vestisse vermelho e preto, ele seria vendido por 500 milhões de reais. E a mídia estaria se rendendo ao Ryan, pedindo ele até mesmo na seleção. Com certeza, por ele vestir a Cruz de Malta, por ele vestir a camisa preta e branca, é totalmente diferente, né? O tratamento ao atleta, ou melhor, o não tratamento ao atleta, deixa isso bem claro, que ele não tem a mesma valorização aqui no Brasil do que poderia ter se jogasse em um outro clube. Essa é a realidade. O Ryan é um jogador extremamente qualificado, um jogador que tem que ser vendido no mínimo, por 100 milhões de reais. No mínimo. O Vasco não pode aceitar menos do que isso para vender o jogador. Comentem aí se você acha interessante o Vasco se desfazer do Ryan, essa proposta aí, quem sabe pode pintar nos próximos dias. O clube da Arábia, o Al Ahly, demonstrando interesse no atleta, a gente sabe que esses caras têm muita grana, né? Bom, agora vamos falar de chegadas, cara. Ontem, após o jogo aí contra o CSA, foi trazida a informação pelo jornalista Lucas Pedrosa que o Vasco tem negociações em andamento com um zagueiro que está atuando no futebol europeu. É um jogador que teria velocidade, é técnico e forte fisicamente, porém não tem tanta estatura assim, mas tem bastante impulsão. Ainda não temos o nome revelado desse zagueiro, segundo o jornalista Lucas Pedrosa. Essas são as características desse atleta e é um jogador que está atuando no futebol europeu. Se especulou bastante aí alguns nomes, porém alguns nomes sem fundamento. Eu vi até torcedor falando do Lisandro Martins, cara, jogador que está no Manchester United. Não faz sentido algum o Vasco contratar um jogador desse nível. O Vasco teria que ser uma SAF muito poderosa para tirar um jogador do Manchester United hoje em dia, né? E com certeza não sabemos quem é esse jogador. Eu tentei aqui ver na minha memória, puxar na memória algum nome, não consegui chegar a nenhuma conclusão. Uma dúvida total o nome desse jogador, né? Vamos aguardar e ver quem será esse atleta. O fato é de que as negociações estão em andamento. Em breve o Vasco pode concretizar a contratação desse zagueiro, que chegaria para ser o zagueiro titular do time do Vasco, com status titular. Torcemos para que seja um bom nome, não seja nenhum bagre, né, cara? Comenta aí o que você acha dessa busca do Vasco por esse zagueiro que está atuando no futebol europeu. Assim que tivermos um nome revelado, vamos trazer aqui a qualquer momento no nosso canal. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho. Forte abraço e é nóis.